Glória a Deus. Gente querida, que a graça e a paz de Jesus continue com o seu coração. Estamos com a parte 2 do nosso motivacional, do nosso ECCN. É muito bom. Todas as manhãs na nossa live aqui no Instagram, estamos compartilhando da palavra de Deus com você e a você também que nos acompanha no YouTube. Que o Senhor te abençoe onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo. Que a bênção do Senhor Jesus, o favor de Deus em Cristo Jesus, alcance você, sua casa, sua família, e que você seja profundamente abençoado, profundamente tocado, profundamente alcançado pela graça, pelo favor de Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Nós estamos meditando na palavra de Deus e pensando sobre esse tema, fazendo essa série, nessa primeira temporada, fortalecendo o coração é o nosso tema. Nós estamos sendo convidados a buscarmos uma renovação constante e contínua, uma vez que o texto lido, ele traz como informação ao nosso coração estas palavras. Provérbios capítulo 13, versículo de número 12, diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração. A esperança demorada enfraquece o coração. Uma vez que nós temos tomado por base esse versículo, nós temos pensado juntos aqui sobre como fortalecer o nosso coração. E desde a semana passada já tivemos aqui inúmeras instruções a partir da palavra que tem sido de grande bênção para a nossa vida. É dito pelo sábio que a esperança que demora, ela deixa o coração enfraquecido. Tudo que se tem como expectativa, tudo que se tem como desejo, tudo que se tem como sonho para se alcançar, e tudo que tem por base palavras e promessas como alicerce e não acontece, isto debilita, isto detona, isto deixa o coração totalmente fragilizado. E Paulo, eu disse, foi alguém que nos ensinou, a partir daquilo que ele disse na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aquele ou para aqueles que o amam. Mostrando que existem algumas coisas que estão fora do alcance do nosso entendimento, que não estão ligadas ao desejo, ligadas aos planos, ligadas aos pensamentos, e que são coisas que o Senhor tem preparado, reservado. E eu disse aqui, já no primeiro momento, na primeira reflexão que tivemos, que se a gente quer ter um coração fortalecido, nós precisamos crer que existe em Deus muito mais do que pensamos e esperamos. De modo que aquilo que a gente espera e não acontece, nunca vai nos colocar numa posição de alguém que não consegue se reerguer, se levantar, ainda que a gente tome algum baque no caminho. Muito pelo contrário. A gente vai estar sempre se erguendo porque a gente sempre vai crer que Deus tem coisas nele guardadas, reservadas, que são preciosas e que Ele vai revelá-las
a seu tempo, para que o nosso coração possa sim ser realizado naquilo que Deus estabeleceu. Então, considerando as palavras do sábio, é bom que se diga que nós temos aquelas coisas que subiram ao coração e aquelas que não subiram ao coração. Essas que não subiram ao coração do homem, Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, eu repito, estão guardadas, reservadas. As que subiram, elas podem nos levar a vivermos uma experiência frustrante. Elas podem muitas vezes nos colocar em uma posição realmente, como disse aí o sábio, de termos o nosso coração enfraquecido porque elas não chegaram. E tudo isso, claro, acontece porque quase sempre quando a gente é movido pelas nossas aspirações, pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, a gente desconsidera, primeiro, o Senhor como Senhor sobre tudo e todas as coisas. E principalmente sobre a nossa vida. E quando eu digo que a gente desconsidera, não estou dizendo aqui que a gente o desrespeita ou deixa de vê-lo como. Mas é que tudo aquilo que a gente deseja, a gente quer quase sempre que Deus se adapte a essa realidade do nosso imediatismo e do nosso tempo. E Ele jamais se sujeitou a nada e jamais se sujeitará. Ele é o Senhor, acima de tudo, de todos e de todas as coisas. Isaías diz no capítulo 6, verso 1, que o viu em um alto e sublime trono. O Salmo de número 24, verso 1, diz que dele é a terra e a sua plenitude. Isaías, no capítulo 40, diz que os seus pés colocam-se sobre o globo terra. Ele é extremamente grande e poderoso. E por que não ir um pouquinho mais adiante? Quando a própria Bíblia faz questão de dizer que ele, no Salmo 139, é o que conhece tudo e todos. Na carta de Paulo, por exemplo, aos Romanos, lá no capítulo 9, leia depois, Paulo diz: quem é o barro para dizer ao oleiro, por que trabalhas assim comigo? Jeremias disse no capítulo 18 que desceu e viu o oleiro fazendo a sua obra, não a obra do vaso, propriamente dita, ainda que ele trabalhava com o vaso. Mas a obra era do oleiro, porque o oleiro é que tem esse domínio sobre o vaso. E é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 9. E uma vez que a gente tem esse entendimento do senhorio, da soberania de Deus, a gente sujeita os nossos pensamentos e desejos. E quase sempre não seremos frustrados uma vez que sujeitamos isso. Mas tudo aquilo que a gente diz esperar, por mais que a gente diga espero em Deus, a gente espera conforme esse imediatismo nosso. E isso traz grandes embates à nossa existência, de modo que a gente se sente realmente enfraquecido. Isso porque não consideramos o fato de que Ele é Senhor. Simplesmente Senhor. A gente também não considera, e isso coopera para o enfraquecimento do nosso coração, que há um tempo para todas as coisas. E é bom levarmos em consideração isto, porque o próprio livro do sábio pregador de Eclesiastes, ele nos chama a um posicionamento que eu considero importantíssimo. Eclesiastes, no capítulo 3, ele nos chama para um posicionamento importante. Quanto ao tempo, consideramos que há um tempo para tudo. E ele diz, no capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele diz, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou.
tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraço, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Então, há um convite a levarmos em consideração, primeiro, o senhorio e a soberania de Deus, segundo, no que diz respeito ao que se deseja e ao que se espera, considerarmos o tempo que é estabelecido por Ele. Daniel diz no capítulo 2, verso 21 e 22, que Ele é quem estabelece os tempos e muda os tempos. É Ele quem tem o controle do tempo. Jesus disse, olha, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Mostrando que o secreto conselho de Deus, que é composto da pessoa que está alicerçado, melhor dizendo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse secreto conselho trabalha no tempo. Apesar de não precisar do tempo, mas trabalha no tempo. Trabalha no tempo, no seu tempo. Uma terceira coisa que a gente precisa considerar e que nos leva muitas vezes a termos o coração enfraquecido é não aprendermos que é importante dialogarmos conosco mesmo. Esse tipo de diálogo, essa conversa com a gente, ela vai fazendo com que nós sejamos aqueles que ministramos junto ao Espírito Santo ao nosso próprio interior. Eu sei que às vezes parece uma loucura. Alguém de repente te vê falando ali, orando ali, ou conversando com você mesmo. Alguém dizia conversando com os próprios botões. Mas quando você está esperando algo, você precisa dialogar com você. E a forma de dialogar não é falando de você apenas para você mesmo. Porque a gente tem isso. Você é forte, você é corajoso, levante-se e a gente vai tentando ministrar a nossa própria existência. Mas esse diálogo, ele tem que ser um diálogo com base na palavra. É lindo quando a gente observa alguns personagens da Bíblia que viveram essa experiência de ter uma vida de contemplação diante do divino, diante do Rei da Glória. E o salmista, ele diz em muitos momentos o quanto Deus era grande, o quanto Deus era poderoso. E ele vai fazendo essa descrição, lembrando do Pentateuco, lembrando da criação do mundo, lembrando de como Deus, por sua palavra, toda a sua existência, todas as coisas. E ele vai tendo essa visão da natureza, de tudo de belo e de bonito que o Senhor criou. E ele vai fazendo disso a base para que ele olhe e diga: tu és realmente grande, tu és realmente tremendo, tu és realmente extraordinário, tu és realmente sublime, tu és digno de toda adoração, eu te exalto. E ele vai dizendo. Em um momento, o salmista se sente abatido. E é claro que eu sei que o livro dos Salmos não para em um salmista só, mas pensando em Davi, por exemplo, que é o que mais
ensinou a como andar nessa contemplação da glória de Deus, chega um momento que ele conhece a aflição e ele diz: olha, o meu mantimento era minhas lágrimas. Estava em um processo de desconstrução muito grande pelos apertos da vida, pelas perseguições da vida. E aí você percebe em Davi alguém que consegue, a partir dali, descobrir que ao viver essa contemplação ele conseguia tranquilizar-se. Ele diz que ele conseguia descansar em Deus. Então ele reconhecia o senhorio e a soberania de Deus e se entregava a isso. Ele considerava que havia um tempo e deixava que Deus trabalhasse a seu tempo. Mas a terceira coisa que ele fazia era isso, que ele dialogava com ele mesmo, mas não com base nas próprias informações que ele tinha de si mesmo, do moço de gentil aspecto, do bom tocador, do bom músico, disso, daquilo. Não. Ele tinha algo com ele que tinha a ver com aquilo que vem e flui da palavra de Deus. E é por isso que em diálogo você percebe o salmista dizendo assim: por que te abates, ó minha alma, em momentos de abatimento? Por que te perturbas dentro de mim, falando consigo mesmo? Quase na palavra ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. E aí nós temos dois pontos. Eu ainda vou louvá-lo, e quando louvá-lo eu sei, algo vai acontecer. Mas também traz o sentido de aguarda aí, porque ele vem. Quando ele vier, eu glorificarei. Eu louvarei o nome dele pelo que ele vai fazer. Mas por que te abates? É esse diálogo com a gente que abre um caminho para que tudo aquilo que vem como frustração e enfraquece o coração, como diz Provérbios 13:12, venha perder a força sobre. O que eu disse são as expectativas frustradas que frustram as esperanças, e as esperanças frustradas que detonam o coração. E uma vez que isso acontece, você se entrega, você vem a sucumbir. É aí que eu penso que a depressão ganha campo e outras coisas mais passam a ganhar campo. E é aqui que eu quero dizer a você que está a sua vitória sobre muitas coisas. É claro que se você está vivendo um nível mais aprofundado da coisa, você precisa de ajuda profissional. Mas eu estou dizendo a você que a partir da ação do Espírito Santo e do poder desta palavra, você pode, recebendo a instrução que procede dela, viver algo diferente e superar tudo isso. Porque aqui você vence essa solidão, seja ela solidão, mesmo, ou solidão existencial, aquela que repousa sobre a sua vida quando você está no meio de uma multidão, ou mesmo estando junto a uma multidão. Porque na medida que você entra em diálogo com você mesmo, você diz: eu tenho o Espírito Santo como meu amigo, e eu sou amigo da minha própria alma. Eu sou amigo do meu próprio ser. De modo que quando falta amigos falando, ministrando, direcionando, abraçando, acolhendo, você diz: eu sinto falta de alguém que me abraça, que me dá uma força, que conversa comigo, que entra em diálogo comigo, mas não estou morrendo por isso, porque eu aprendi a ser o parceiro da minha própria existência. É bem aquilo que diz o Evangelho de João no capítulo 5, quando Jesus chegou junto daquele homem que esperava há 38 anos por um milagre.
porque tentou 38 vezes chegar às águas e não conseguia. E ele diz: toda vez que eu vou, vai alguém antes de mim. E aquele homem que viveu essa experiência, a Bíblia dá testemunho de que Jesus falou com ele e disse a ele: levanta-te, anda, te ergue. E ao comando de Jesus, antes de levantar, antes de se erguer, a Bíblia diz que ele se viu curado. E essa coisa de se ver curado tem a ver com esse diálogo com o seu próprio interior. Tem a ver com essa conversa com você mesmo. Essa conversa com você mesmo. Tem a ver com aquilo que você consegue projetar com base na palavra. Ainda que você de repente diz: eu não vi abrir, eu não vi curar, eu não vi isso, eu não vi aquilo, mas você já começa a permitir a sua mente, seu coração, em Deus, lhe fazer visualizar a sua cura e o seu milagre. Você precisa aprender a ser o seu amigo, porque somente essas coisas podem fazer com que você venha lidar com maturidade e equilíbrio, com o momento do enfraquecimento do coração por causa da esperança que demora e não vem, e com o momento da própria frustração do coração, quando alguma coisa desmoronou, desabou e não aconteceu. Se a gente tem isso presente no nosso entendimento, a gente começa a fazer um caminho diferente a partir daqui. Porque o convite da palavra é para que eu e você estejamos totalmente firmados no Senhor, certos de quem somos, do que temos e do que recebemos de Jesus. E mais do que isso, estarmos certos de que a seu tempo Deus será engrandecido na nossa existência, na nossa vida. Olhe comigo alguns textos da palavra e eu quero começar observando com você. Olhe comigo na carta aos Hebreus. Olhe comigo aí na carta aos Hebreus. Observe aí no capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos começar nesta manhã, gente, para a glória de Deus. Depois dessa simples introdução, a gente começa agora a nossa caminhada de hoje. Mas antes que eu traga mais algumas coisas importantes com relação a essa busca, por essa renovação do coração, por essa busca, ou sobre essa busca com relação ao fortalecimento do nosso coração, eu quero observar com você alguns textos aí. Eu quero citar pelo menos 3 textos. Um deles está aí, Hebreus capítulo 12. Veja o que diz o verso de número 12 e 13. Vamos ler aí, aliás, o verso de número, capítulo 12, versículo 10 até o verso de número 13. Diz assim: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, os corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos
participantes da sua santidade. Preste atenção, porque esse capítulo 12 de Hebreus, ele nos convida a perseverarmos no meio dessas provações da vida, considerando o exemplo de Jesus. E aí ele diz, olha, se olharmos para o que os antigos fizeram ou viveram, a vida deles passa para a gente, mas como um grito de repreensão à nossa instabilidade e à nossa falta de confiança e fé em Deus. Porque apesar de ter uma geração que duvidou de Deus em momentos do Antigo Testamento, existem homens específicos cuja vida de fé fala. E o escritor aos Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas nesse capítulo 12. E quem são essas testemunhas? As testemunhas aqui são aqueles que ele cita no capítulo 11 como membros da galeria dos heróis da fé. E aí ele vai, em continuidade ao capítulo 11, dizer aos crentes, e esses crentes aqui são judeus que haviam se convertido a Cristo e que estavam vivendo um momento de embate espiritual, emocional, psicológico dentro deles, uma vez que muitos deles queriam voltar às antigas práticas. Eu já expliquei isso para vocês aqui em uma outra live, com base no capítulo 6 de Hebreus. Eles estavam querendo voltar às antigas práticas. Olha, a gente quer Jesus, mas a gente também precisa do judaísmo e precisamos levar em consideração todas aquelas coisas que foram e eram praticadas no Antigo Testamento. E aí o escritor dos Hebreus, no capítulo 6, os repreende duramente. Só que ele vem, desde o capítulo 1, apresentando a superioridade e o senhorio de Jesus Cristo. E vem apresentando Jesus como aquele que está acima e é maior do que tudo e do que todos que passaram por todo o Antigo Testamento. E ele faz questão de trazer ao coração destes que estão ouvindo os anjos, citando os anjos como aqueles que estão abaixo de Jesus, citando Moisés, citando Josué, e todas as outras coisas, os sacrifícios, tudo que era feito, ele diz, tudo estava apenas como uma sombra, apontando para uma realidade que manifestar-se-ia. E essa realidade seria revelada na pessoa bendita de Jesus. E uma vez que ele faz todo esse apanhado, parece que tudo que eles precisavam ouvir já haviam ouvido. Ele vem com essa galeria dos heróis da fé. E ele diz, olha, esses aqui, a vida deles grita para vocês. Por que vocês não creem no que precisam crer? Se a gente passou toda uma jornada lidando com os desafios, com os processos, com as dificuldades, com as lutas e com tudo mais que mexeu com a nossa existência, esperando isso, a manifestação do Messias de Deus, do Cristo vivo. E aí, como ele usa essa galeria dos heróis da fé, ele diz, olha, vocês têm aí as testemunhas, cuja vida, a prática, a caminhada, falou a respeito desse que viria. Porque todos eles se moveram com grande esperança e com grande fé. Ainda que entre eles houve aqueles que não quiseram andar, mas esses cujos nomes estão em destaque, eles venceram, e muitos deles ainda não foram citados aqui, não haviam sido citados ali, na sua totalidade, porque ele diz, olha, não dá para falar de todo mundo. Mas esses aqui são testemunhas e gritam aos ouvidos de vocês, hebreus convertidos a Cristo, ou judeus convertidos a Jesus. Vocês que reconheceram Jesus como Senhor e suficiente Salvador da vida de vocês, como Messias enviado, revelado, manifesto.
pleno, poderoso, extraordinário, vocês precisam levar em consideração que sobre ele toda a Escritura deu testemunho. E outra, vocês devem considerar o exemplo dele que em meio a muitas provações perseverou em obediência, em fidelidade, em santidade. Agora, ele diz, se contrastarmos essas testemunhas do Antigo Testamento com Jesus, ele diz, a vida delas é para nossa repreensão, a de Jesus é para nossa edificação, porque nele nós somos perdoados apesar de nós. E se nós olharmos para a fé dos antigos, nós vamos dizer, o que é a minha fé diante da dos antigos? Mas ele diz, se nós olharmos para Jesus, em Jesus nós vamos encontrar a identificação que a gente precisa. Entendendo isso, olha o que ele diz aí no capítulo 12, a partir do verso de número 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, os corrigiam como bem lhes parecia. Mas este aqui é Jesus, para nosso próprio proveito, para sermos participantes da sua santidade. Verso 11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo. Sim, nesse momento, o que você vive te enfraquece, te debilita, te quebra, te cansa, te esgota, te desgasta. E sabe por quê? Isso acontece porque, nesse momento presente, existem aflições, pressões, dificuldades para se manter vivo, de pé, confiante, esperançoso em Deus. Mas, ele diz assim, ao presente momento não parece ser de gozo que a gente passa. Essa correção aqui tem a ver com essas provações, aflições, os testes, porque ele diz, olha, gente, Deus repreende, que ele ama, ele corrige. A forma dele corrigir é permitindo as provações, porque nelas a gente vai se alinhando conforme a sua vontade. Nós vamos nos alinhando, nós passamos a ir a nos alinharmos com a sua vontade, com o seu plano. Toda aprovação vai aproximando você da oração, do jejum, da consagração. E não é que ele quer que você seja o homem que viva sofrendo, que sofra. Ele quer que você entenda que as aflições dessa vida, elas estão presentes, mas todas as provas que ele permite é para colocar você no centro do seu plano, no centro da sua vontade, no centro do seu propósito. É para alinhar, é para tirar os carrapichos, é para moldar, é para lapidar, é para colocar seus pés firmados na rocha que é Cristo. Então ele diz aí no verso 11, e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Ele diz, olha, esse processo produz nos que são exercitados por ela, porque esse processo é um processo de treinamento, é um processo de aperfeiçoamento. Segundo a palavra que ele usa aqui, você está sendo exercitado. Quando a gente considera isso, a gente não se entrega ao enfraquecimento gerado por aquilo que demora a acontecer ou demora a vir. Seja o socorro, seja o consolo, seja a provisão. Verso 12 e 13, a gente leva isso para a nossa vida, olha aí. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, porque uma vez que o coração está enfraquecido, todas as outras coisas se desgastam, se esgotam na gente. Então ele diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas
ou caminhos direitos para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes ele seja sarado. Qual é o propósito de Deus para a gente? Contudo, que permite demorar, que permite não chegar, alinhar o nosso coração à sua vontade, nos fazer produzir, segundo o texto, frutos de justiça. Mas não para aí. Ele diz para que vocês sejam sarados. Para que vocês sejam sarados. Olhe comigo ainda. Eu disse que é só para complementar a introdução que eu fiz. Na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Observe, por gentileza, no capítulo de número 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos lá. A partir do verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos, ou separados, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede separados, o santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai, olha o que ele diz, em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele diz, vocês são peregrinos aqui embaixo. E sendo peregrinos, é claro que vocês vão lidar com momentos de provação, de teste, de dificuldade. Mas o convite é um convite à perseverança. Por isso, é bom que vocês considerem esperar apesar de toda a desesperança que quer se estabelecer em vocês. E esperem com base na graça, porque vocês têm base. Essa graça que vos foi oferecida, lá no verso 13, esperai com base nela. Porque nessa terra vocês são peregrinos, vocês estão de passagem, e é por isso que algumas coisas, elas serão bem difíceis para vocês. O vosso coração sentirá. Vocês se sentirão abatidos, debilitados. Agora, o segredo para lidar com tudo isso e vencer tudo isso, ele diz aqui, ó, é andar em temor. Ele diz andar como obedientes, andar como separados para Cristo e em Cristo, mas andar em temor. Durante toda a peregrinação, ele diz andar em temor. Temor não é medo.
reverenciando e tendo respeito por aquele que diz, eu sou santo. E a partir daí nos movermos diante da sua santidade todo dia. Em temor, porque fomos santificados para vivermos uma vida separada nele, para ele. E essa vida separada aqui não tem a ver com uma série de regras que alguém impõe ou diz, olha, cumpra isso aqui, senão você não é do céu. Não, porque para a liberdade é que Cristo nos chamou. Claro que não para a libertinagem, mas para a liberdade. Essa santidade aqui tem a ver não com costumes, mas tem a ver com outras coisas. E aí, para fechar essa leitura desse versículo, ele diz desse capítulo, ele diz no verso 21, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Preste atenção nisso, tá? Por ele, por meio de Jesus, você crê em Deus. Sim, Deus que ressuscitou a Jesus de entre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé, olha a fé aí, e a esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Marca essa expressão, coração puro. Porque ele está deixando claro que esse coração puro, ele o é, por crermos em Jesus. E ao crermos em Jesus, toda a nossa ação daqui para frente, ela é uma ação alicerçada em temor. Obedecendo, se separando, andando em temor. E aí ele diz, por causa disso, vocês caminham com uma fé viva, com uma esperança viva. Espero que você esteja entendendo essa primeira parte até aqui. Porque com base no que eu falei na introdução dessa palavra, fica claro para mim, fica claro para você, que o enfraquecimento do seu coração e do meu se dá por causa daquilo que, não só por causa daquilo que demora para chegar, mas porque enquanto estamos esperando, nós desconsideramos coisas que são importantes. Coisas estas que, como eu mostrei aqui, estão inseridas na visão do escritor aos Hebreus e estão inseridas a partir das palavras do apóstolo Pedro. E que, como resumo de tudo isso, fica um convite a andarmos em temor, considerando o bom exemplo de Cristo e, a partir desse bom exemplo, não nos permitirmos sermos vítimas das provações, mas agirmos como homens e mulheres cuja vida nas provações crescem na fé, crescem na experiência, crescem na esperança, porque sabem que Deus ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos. Dito isso, olhe comigo, por favor, a sua Bíblia. Olhe comigo, por favor, a sua Bíblia. No segundo livro dos Reis de Israel, segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 11. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 11.
É um texto conhecido, nós já passamos por ele em algum momento, mas como é palavra de Deus, ela sempre traz algo novo ao nosso coração que a gente não falou, até porque ninguém esgota o texto bíblico. Você pode ouvir 1 milhão de mensagens sobre o texto e ele vai continuar falando a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Sempre de forma nova e sempre de forma preciosa. Mas olha aí, veja a partir do verso 1. Vendo, pois, Atalha, mãe de Acasias, 2 Reis capítulo 11, verso 1 em diante. Vendo, pois, Atalha, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais mataram, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalha, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos. E Atalha, ou Atalia, como se queira chamar, reinava sobre a terra. No sétimo ano mandou Jeoiada chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei, e deu-lhes ordem, dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entra no sábado fará a guarda da casa do rei, e outra terça parte estará à porta sul, e a outra terça parte à porta de trás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando-a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um dos seus homens, tanto nos que entravam no sábado, como aos que saíam no sábado. E vieram ao sacerdote Joiada, e o sacerdote deu aos centuriões as lanças, os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com as armas nas mãos, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as mãos, e disseram: viva ao rei. Nós vamos encerrar a leitura a partir daqui. E Atalha, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalha rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Jeoiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e aqui a seguir matai a espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor.
e lançaram-lhe as mãos a ela, que foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Pronto, vamos parar aqui. E eu quero só ler o verso 21 aqui, apenas para concluir. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Amém. Nós estamos falando sobre fortalecendo o coração. E aqui, dentro desse contexto, nós estamos vivendo um momento muito estranho na história do povo de Deus. É um momento estranho porque, depois de Salomão, com a divisão dos reinos, houve uma sequência de coisas acontecendo que promoveram uma debilidade muito grande quanto à vida espiritual do povo, quanto à conexão do povo com Deus e quanto ao olhar do povo para a lei de Moisés. Foram se apresentando, o que eu estou dizendo, é que foram se erguendo e se levantando reis após reis, que afastaram o coração do povo de Deus, do próprio Senhor, e conduziram o coração do povo para outra direção que não era ter Deus como centro. E quando isso aconteceu, a situação ficou muito complicada, muito difícil. Muito difícil. Porque quando isso aconteceu, sacerdotes de Deus que ainda estavam em Deus, não eram todos, mas alguns, se sentiram sufocados diante dessa situação. Por quê? Porque a ideia de reino caminhava ligada a dois ministérios. Primeiro, o dos profetas. Segundo, o sacerdotal. O ministério sacerdotal tinha um papel importantíssimo. Tanto é que você leu no texto que um sacerdote está estabelecendo alguém aqui como rei. O ministério profético tinha uma importância gigantesca no Antigo Testamento também. Tanto é que Deus falou a Samuel, que é um profeta, é um sacerdote, para ir ungir a Davi. Você lembra disso? Então, quando se pensava em rei reinando em um trono, a figura desse rei, ela exercia esse governo ligado à figura do profeta e do sacerdote. Por isso, o movimento sacerdotal é tão intenso na Bíblia, assim como o movimento profético ou o profetismo bíblico é tão intenso no Antigo Testamento. Tão intenso. Como os sacerdotes estão se sentindo sufocados, os que ainda temem a Deus, eles criavam expectativas de que quando um rei viesse, um novo rei viesse, mudasse ou modificasse alguma coisa na estrutura daquilo. E aí você percebe a Bíblia trazendo para a gente a informação de que nesse capítulo 11 há um período aqui em que alguém vai começar a reinar. Só que a gente está saindo de um período onde uma figura chamada Acasias veio a morrer. E Acasias, uma vez que morre, eu penso que aquela geração sacerdotal ou de profetas que tivesse por ali, todo mundo cria expectativa de que venha um tempo bom. Um tempo em que o coração do povo se volte ao Senhor, um tempo em que o coração do povo se volte para estar ligado e conectado a Deus.
Só que você percebe na Bíblia que isso não acontece. Isso não vem a acontecer. E por que não acontece? Porque não vem nenhum rei que tome conta disso aqui e que seja uma figura que qualquer um olhando para ele veja nele um exemplo para seguir a Deus e para andar com Deus. E como não vem, quem é que vai reinar? Segundo o texto lido, a Bíblia diz que uma mulher, por nome de Atalia, ou Atalia, como você queira chamar, ela que era mãe de Acasias, sabia que seu filho estava morto. O que é que ela faz? Ela dá uma olhada e diz: eu sei o que é que eu vou fazer. Eu vou matar toda a descendência real. E ela olha para aquele território de Judá e diz: não, eu não vou deixar ninguém assumir o trono no meu lugar. E ela se apropria, ela usurpa, ela se apropria do trono, como se fosse dela. Para isso, ela mata todos os que são príncipes e de sangue real. E eu digo que ela mata todos porque na mente dela ela pensou: eu estou matando todo mundo, acabando com todo mundo, destruindo todo mundo. Mas aí você olha para o capítulo 11 e percebe que enquanto ela matava aqueles príncipes ou aquela descendência real, uma mulher junto com o sacerdote, uma mulher chamada Jezabel, diz o texto que ela era filha do rei Jorão e era irmã de... E ela assume aí um posicionamento nesse tempo de dizer: olha, se é de Atalia reinar, eu vou colocar a minha vida em risco. Porque estava colocando a vida dela em risco. Então ela pega e diz: não, eu vou pegar um desses aqui e vou salvar das mãos de Atalia. E diz a Bíblia que ela, dentre os filhos do rei, conseguiu tirar um daquele meio dos que estavam sendo assassinados. E pegou ele e a sua ama, diz a Bíblia, levou para um quarto separado e escondeu de Atalia. De modo que Atalia não conseguiu tocar nesse menino. Apesar de que ela vai, assume o trono, se posiciona ali e ela diz assim: ó, agora chegou o momento em que eu estou reinando e ninguém vai tomar esse trono da minha mão, porque eu matei toda a descendência real. Na mente dela ela pensa: eu acabei com tudo e com todos. O que ela não sabia é que no reino Deus tinha alguém que Deus havia levantado para guardar o príncipe. O que ela não sabia é que Deus tinha um lugar, no lugar onde ela estava assassinando os príncipes, para guardar aquele que era guardado por alguém que assumiu essa postura de guardar um príncipe. Então Deus tinha um instrumento para guardar e tinha um lugar para guardar. O que é incrível nisso tudo?
é que o alguém que Deus tem para guardar, chamada de Jeoseba, este alguém que Deus tem para guardar, e o lugar que Deus tem para guardar é no lugar onde a Atalha pensa que está dominando tudo. Eu não sei se você vai começar a perceber para onde Deus vai levar essa palavra hoje, no seu coração e na sua vida. Mas veja que informação tremenda está no verso 3. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos. E Atalha reinava sobre a terra. O que Deus estava fazendo nisso tudo? A princípio, Deus estava dando um grito aos ouvidos de Atalha. Eu gosto de usar essa expressão sempre. Deus gritando. Deus estava gritando ao ouvido de Atalha. Você está na cadeira. Você está reinando. Mas você não tem o controle de tudo. E nem é dona e nem domina o território. Porque no território que você pensa que domina, que você reina, eu tenho alguém que por você já estaria morto, mas não está, porque eu estou guardando alguém no território que você pensa que está reinando. Eu estou aí no solo, na terra, no lugar onde você pensa que tem o controle. Onde você pensa que tem o controle das portas, onde você pensa que tem o controle das oportunidades, onde você pensa que tem o controle de tudo e de todas as coisas. Eu estou aí. Aí eu tenho instrumento, aí eu tenho lugar. Era para você dizer um glória a Deus. Porque a Atalha, ela é a inimiga de cada um de nós que estamos ligados ao Rei Eterno. E ela que reina na terra, por ela matava todo mundo. Eu sei dizer uma coisa antes de continuar pregando, que você escapou. Porque Deus tem instrumentos que Ele usa para guardar os príncipes e as princesas dele. Tem gente que te cobriu de oração, tem gente que te cobriu de jejum e você nem sabe. Mas além de ter esses instrumentos que Deus usa para guardar, Deus também tem um lugar para mostrar que a Atalha pode ter o controle disso, pode ter o controle daquilo, pode dominar aqui, pode dominar ali, mas tem um lugarzinho que Deus diz: aqui ela não toca, aqui ela não mexe, aqui ela não entra, porque aqui eu guardo os meus. Deus tem um lugar de refúgio no território onde gente que mata os príncipes de Deus está. Você escapou e foi guardado, e eu quero dizer que você não só foi guardado por alguém, mas você está guardado em um lugar. Porque esse lugar é um lugar de refúgio, onde Deus está protegendo sua vida, sua casa, sua família e tirando você do alcance de muita gente que quer o teu mal. Você consegue crer nessa palavra? Eu estou profetizando. Você escapou e está guardado. Agora, guardado por quanto tempo? Ele fica aqui. A Bíblia diz que esteve com ela escondido 6 anos. No 7º ano, o sacerdote diz: é hora do menino aparecer. Mas é 6 anos escondido. Nesse tempo a Atalha diz que ela tem o controle das portas. Nesse tempo a Atalha diz: só come se eu quiser.
Nesse tempo a talha diz: sou eu que mando na terra. Enquanto isso, o menino está calado, guardado por sua ama, guardado por Jeoseba, guardado pelo sacerdote. E eles estão cercando esse menino e dizendo: está escondido, mas vai aparecer. A grande questão aqui é que são 6 anos. E guarde essa palavra no coração. São 6 anos. Eu não sei se você percebe, mas eu penso nesse menino, não tanto quanto Mefibosete, mas como Mefibosete. Um príncipe sem poder viver a vida de príncipe. Está guardado, está escondido. Ele tem que lidar com a realidade que todo mundo lida. Eu sei que a comida chega, eu sei que a roupa vem, eu sei que outras coisas chegam, mas ele tem que se adaptar a essa realidade. A realidade de aceitar de que não é hora dele aparecer. A Bíblia diz que ele só tinha 7 anos. Aí a gente fica pensando consigo: meu Deus, como é que pode? Como é que pode Deus pegar alguém tão pequenino para pensar nele como alguém pronto para reinar? Como é que pode pensar em alguém tão limitado e Deus pensando nele para reinar? Como é que pode pensar em alguém tão fraquinho, tão frágil, e Deus pensando nele para reinar? Os magos do Oriente que foram visitar José e Maria, eles não foram levando coisas apenas para o menino Jesus. Eles foram levando para o Rei Jesus. Mas quem olhava essa coisinha pequena, limitada, tão fraquinha, que cabe no braço de Maria e precisa de Maria para cuidar aqui. Ser rei, como pode? A gente nunca vai entender os critérios de Deus, mas Deus sabe pegar pessoas que ninguém dá nada por ela. Pessoas limitadas e fracas, e diz para ela: eu tenho um lugar preparado para você. Meu nome será engrandecido sobre a sua vida. Meu nome será honrado na sua história. Meu nome será exaltado na sua história. Eu acredito nisso. Em que, pastor? Que Deus repete a história? Não. Deus é Deus de coisas novas. Mas eu creio que esse contexto, que é um contexto do Antigo Testamento, ele pode ser aplicado à minha vida e à sua, uma vez que nós temos como grande inimiga Atália, que ela tem outros nomes ao longo da nossa vida. Mas a ação dela é para matar o que de realeza de Deus tem na gente. O que ela não considera é que Deus tem um plano com a gente, mesmo a gente sendo pequeno. O que ela não considera é que Deus tem um plano com a gente, mesmo a gente sendo fraquinho. O que ela não considera é que Deus tem planos com você, mesmo você sendo limitado. É por isso que Deus tem te cercado. A
Bíblia diz que esse menino mais na frente vai ser cercado pelo exército, mas antes de ser cercado pelo exército, esse menino é cercado por um sacerdote, por uma princesa, por uma ama, por uma cuidadora. E durante 6 anos, ele vai crescendo. E lembre-se do que eu disse ontem, falando a vocês sobre Mefibosete. Lembre-se, as crianças dentro daquela cultura, elas começam a ser preparadas muito cedo. Esse menino já está sendo preparado para ser apresentado como rei. É claro que ele vai ter alguém como tutor, como instrutor, como cuidador dele, como responsável por ele ao lado. Que vai estar ajudando em tudo, até que ele amadureça. Mas ele vai alcançar uma compreensão, eu penso, o mais rápido possível, porque Deus tem pressa nisso aqui. Eu digo que Deus tem pressa, porque tem um sacerdote envolvido nisso aqui, dizendo, tem que levantar esse menino como rei logo. Tem que erguer esse menino como rei logo. Tem que colocar esse menino como rei o mais rápido possível. E aqui a gente precisa levar em consideração que em 6 anos ele vai precisar desenvolver alguma coisa. E para isso, é aqui que entra o ponto. Ele vai precisar ter o coração dele fortalecido. E a questão é como isso vai acontecer. Por quê? Porque ele está escondido em um lugar, sabendo que aquele lugar ele respira ódio, raiva para com todo o príncipe. E ele vai ter que ser informado. De quê? Do que está dito aí no capítulo 11, verso 1 ao verso de número 1 ao 4. Que ele está escondido, que ele não pode sair, que ele não pode se mover normalmente como todo mundo, que ele está cercado de gente que quer matá-lo e destruí-lo, ainda que não sabe que ele está vivo, ou que tem um da descendência de Israel vivo, mas que se souber vai querer matar. Porque aquele lugar é o lugar que todo mundo olha e diz assim, príncipe aqui morre. Oh meu Deus. Ele vai ter que crescer naquele esconderijo, naquela recâmara. E naquela recâmara ele vai ter que viver os momentos de mais profunda reflexão, ainda aqui na idade que está. Porque vai ser informado a ele, olha, morreu todos ligados a você. Contam como eles foram assassinados. Não, porque tudo isso tem que ser compartilhado. Por quê? Porque esse menino precisa amadurecer o mais rápido possível, então não se poupa ele de nada. E diante desse quadro, você pensa que dentro daquela recâmara, ele não se sente abatido, ele não se sente triste, ele não se sente ali amargurado, ele não se sente como alguém que diz, meu Deus, eu sou sozinho. Sim. Ele se sente assim. É por isso que eu disse que o coração dele é um coração que está enfraquecido. E se enfraquece mesmo. Porque ele lida com o tempo como eu lido. São 6 anos escondido. Ele lida com o tempo como você lida. São 6 anos escondido.
E além de tudo isso, tem mais. Tem o fato de, nesse período, ter que ouvir a verdade. Da sua casa você é o único que sobreviveu. Da sua família você é o único que escapou. Não tem o direito de lidar, não tem o direito de estar, não tem o direito de firmar os pés, não tem o direito de desfrutar da graça de Deus, não tem o direito de usufruir da graça e da glória de Deus, não tem o direito. Quando eu estou falando da graça e da glória de Deus, é o direito de sorrir, de brincar, de se divertir, de ser livre. Não tem o direito. É um menino que vai carregar desde seu nascimento isso com ele. Porque uma vez que ele toma ciência disso, ele diz, meu Deus, eu nasci príncipe, mas como um príncipe que sofre desde o começo da vida. Imaginou? Você nasceu, mas já nasceu cercado de gente que diz, se aparecer por aí alguém com cheiro de príncipe, mate. Sob ameaça, sob pressão psicológica, emocional, era terrível. Todo mundo tem que deixar ele, claro, consciente da realidade. Não importa se ele é novo, ele vai ter que ouvir qual é a realidade dele. E uma vez que se diz sobre a realidade dele, muita coisa daí para frente começa a tomar um caminho muito diferente. Porque ele vai precisar assumir o reino. Mas como ele vai assumir? Se ele é pequeno, se ele é fraquinho, se ele é limitado. E para pesar mais, se ele carrega consigo o peso de ter perdido pessoas e de se sentir impedido de ter acesso ao que para ele ficou reservado. Como é que ele vai lidar com isso? Como é que ele vai lidar com isso? Ele precisa fortalecer o seu coração. E aqui existem algumas coisas que eu considero importantes para a gente aprender a partir da vida de Joás. Porque a gente precisa considerar todo dia que a gente tem escapado das mãos de Atalha. Porque a Atalha não quer você vivo, e para isso ela não quer você comendo bem, morando bem, vivendo bem, ela não quer. Ela não quer você em paz, ela não quer você em comunhão, ela não quer você como alvo de carinho, de beijo, de abraço. Ela não quer. Então, conscientes disso, a gente precisa entender que o tempo da recâmara é uma necessidade. Eu vou dizer de novo, o tempo do quarto, onde não se é visto, não se aparece, é uma realidade. Não se tem direito de respirar, não se tem direito de viver e desfrutar da luz do sol. Ele vive 6 anos recluso, 6 anos dentro dessa realidade, 6 anos dentro desse processo. O que fica aqui a partir daqui? No coração dele, tristeza, dor. Sou príncipe, mas não posso usufruir do palácio. Sou príncipe, mas não tenho liberdade de príncipe. Sou príncipe, mas vivo como se fosse uma coisa, ligado à recâmara. E é sobre isso que eu estou falando hoje. Porque eu estou falando sobre fortalecer o coração, lidando com este tempo de reclusão, esse tempo em que se vive na recâmara, esse tempo que se vive dentro do lugar onde te prende, onde te limita, onde te amarra e não te dá condição nenhuma de respirar ares diferentes. Vivenciar essa realidade não é para todo mundo, não é para tudo, não é para todos.
lidar com isso não é para todos. Eu não sei se você vive esse tempo da recâmara na sua vida, um tempo onde você diz, eu ando, eu vivo, mas você sente que você não está usufruindo do que é seu por Deus, que você está sendo privado e privada de muita coisa que você deseja, de muita coisa que você sonha, e por isso seu coração leva a um baque, porque você tem no seu histórico as perdas, você tem no seu histórico essas coisas. E como eu comecei ontem falando que é um tempo de restituição, e hoje, enquanto estávamos adorando aqui, eu falei que é um tempo de restituição, eu quero profetizar hoje, debaixo da força e da autoridade do meu Senhor, como eu faço aqui todos os dias, há mais de 3 anos ensinando aqui. Deus vai te restituir. Mas eu quero dizer mais do que isso, eu quero dizer, Deus vai te dar direito. A talha não vai te sufocar por muito tempo. Deixa que o que está reservado e preparado para a talha vai chegar. Porque a própria vida se encarrega de tratar com quem faz o mal. O próprio tempo faz isso. Quem pensou que saiu em vantagem com teu prejuízo, vai se ver daqui a pouco se encontrando com algumas questões ligadas à vida. E aí você diz, pastor, isso é rogar praia? Não. É apenas despertar para a realidade. E deixar claro que ninguém que matou, que mexeu, que tomou, que se apropriou de coisas que eram para ser suas, porque era seu tempo, sua hora, vai ficar sem ver os ventos soprarem, algumas coisas encontrarem com ele e com ela na vida, vai encontrar, porque encontra comigo, encontra com você, não encontrará com essas pessoas, encontra. O que é que eu tenho que fazer? Ei, vá trabalhando com você dentro da recâmara, vá trabalhando com você mesmo dentro desse lugar apertado, ou nesse lugar de sufoco, de pressão. Não me pergunte como conseguiram, mas guardaram o menino por 6 anos. E Deus me coloca aqui para convidar você a se adaptar à realidade da recâmara, mas sabendo que em alguma hora Deus vai transformar essa realidade. Em algum momento Deus vai te tirar dessa crise. Em algum momento Deus vai te tirar dessa pressão, em algum momento Deus vai te tirar desse lugar de aflição. Você vai sair dessa recâmara. Então, se segura firme. O coração dele enfraquece. Por quê? Porque parece que não chega. Parece que não vem. Parece que a realidade vivida por ele continuará sendo esta realidade de alguém que não respira, que não sonha, que não usufrui daquilo que ele tem direito a viver. Como príncipe, ele está na recâmara, ele está no lugar apertado, ele está no lugar onde ele tem que viver essa realidade de não desfrutar das coisas que todo mundo desfruta. Mas fica aí. A grande questão é como manter o coração firme ou renovado, ou viver um renovo no coração diante disso. Primeiro, considere os livramentos vividos. Ontem eu disse que você precisa lembrar das promessas e da palavra. Hoje eu digo, considere todas as experiências que você teve. Jeremias diz uma coisa linda, em meio ao sofrimento. Ele diz, eu quero trazer à memória
o que pode me dar esperança. Cada livramento que Deus te deu e cada ação dele pela sua vida, isso aviva em você a certeza de que ele é e tem planos, e tem negócio, e tem coisas com a sua existência. Ele tem coisas com você. Ele tem coisas na sua vida. E você precisa considerar isso. Isso vai fazer uma diferença na sua existência, isso vai fazer uma diferença no seu caminho, na sua caminhada. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Isto vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Considere os livramentos. Me conta aqui. O que foi que aconteceu? Morreram todos, menos você. Foi como? Deus me levantou na tua vida. Meu nome é Jeozabed. Meu nome é Jeozeba. Em outra tradução, Jeozebat. Meu nome é Jeozeba e eu quero te dizer, Deus me levantou para te guardar quando os meninos estavam morrendo. Quando todo mundo estava morrendo. Foi. Mas Deus não me levantou só não. Do seu lado ficou a sua ama. Foi. Ela ficou do seu lado quando todo mundo estava morrendo. Te segurou, te sustentou. Te protegeu ali. Foi, mas não foi só isso não. Deus preparou a recâmara para você ficar escondido, porque aqui ninguém te achou e nem te acharia. Foi, mas não foi só isso não. Enquanto você está aqui, Deus levantou o sacerdote. Deus levantou o sacerdote para ser um canal de bênção e um instrumento da graça de Deus para a sua história. Foi, mas não foi só isso não. Durante esse tempo todo, Deus não deixou de te suprir aqui. Nessa recâmara foi. Nesse lugar onde eu me sinto sufocado, Mas não foi só isso não. Foi. Deus em tudo te vestiu. Em tudo te guardou. Em tudo te protegeu. Emanaias. Eriergue adaquias. Considere os livramentos vividos. Quanta coisa você já passou, quanta coisa você já viveu. Até o que você pensava que seria a sua felicidade, e Deus soprou um vento e tirou de perto de você, e você às vezes chorou e até chora. Foi livramento. Considere os livramentos e você vai ver que o seu coração será renovado, porque se você lembrar quanta coisa Ele já fez por você, através de gente, através de coisas, através de ações dEle, como Ele te guardou até aqui, como Ele te sustentou até aqui, como Ele te protegeu até aqui. Como Ele te guardou até aqui. Considere os livramentos. Coisas que foram tiradas, que você dizia, era a minha alegria, era a minha esperança. Deus dizendo, não, eu tinha outras coisas para a sua existência, eu tinha outros planos para a sua vida, eu te livrei. Te livrei de noites amarguradas, de dias amargurados. Mas Deus, esse processo me colocou na recâmara, mas se não fosse essa recâmara, onde você estaria? Porque o que parece para você ser mal e ruim, se transformou no bem porque te guardou com vida. Considere os livramentos em primeiro lugar. Verso 2, verso 3, considere os livramentos.
Segundo, agradeça todos os dias. Agradecer pelo quê? Essa parte é complicada, porque a gente não sabe se agradece pelo que foi tirado ou por alguma coisa que Deus deixou e que não foi tirado. Não, pastor, mas na vida do menino foi tirado tudo. Se a gente considerar assim, sim. Se a gente considerar que ele perdeu pessoas importantes, que ele não está no trono, que ele não está governando o reino, que a vida dele é ligada a uma recâmara, que ele está vivendo uma vidinha ali, dentro de limites e limitações, a gente vai dizer que ele perdeu tudo. Mas se a gente considerar que apesar de tudo que ele perdeu, ele pode mover as mãos e apertar assim, e dizer, eu estou vivo. Ele já tem muita coisa. Se a gente considerar que apesar de tudo que ele perdeu, tem alguém com o nome de Jeosé se importando com ele. Em um tempo que tem gente que passa e só vê você como números para a empresa, para a loja, para o que seja. Em um tempo de insensibilidade, em um tempo de indiferença, em um tempo onde não há afeto, carinho, tem alguém que se preocupa de te guardar, tem alguém que se importa, tem alguém que diz te ama. Tem alguém que te diz que te ama. Tem alguém que te diz que te considera. A gente precisa pensar. Porque Deus permitiu que a Atalha mexesse em muita coisa. Mas uma coisa que a Atalha não conseguiu cortar é esse fluxo de graça e de amor que nos acha de uma forma que a gente nem entende. Porque essa hora eu estou aqui pregando, tem gente no Japão, gente nos Estados Unidos, gente em outros lugares do mundo, que Deus está me plantando na mente, no coração dele, e que ele está lá orando, às vezes trabalhando, fazendo alguma coisa, dizendo, Jesus, guarda o pastor Jair. Gente que cortou muita coisa, só não corta o carinho, não corta o amor, não corta o fluxo. Por quê? Porque isso te acha de alguma forma na recâmara, até porque você já foi canal, ou está para ser um canal para muita gente, e Deus planta no coração de outros dizendo assim, este eu tenho negócio. Eu estou falando, tem gente agora orando por você que você nem conhece, mas que ora em amor por você. Tiraram muita coisa, mas não quebraram o cano para impedir o fluxo dessas águas do amor te alcançar. Não. Você é amado e amada. E é isso que você deve agradecer todo dia. Por quê? Porque você não está de todo só. É só quando deita na cama. É só quando se assenta à mesa. Aparentemente só, porque o Senhor está ali. Mas, além do Senhor Jesus está, além do Espírito do Senhor, Deus está. Tem pessoas que estão com você.
que lembram todo dia, que clamam todo dia, ou que oram todo dia, ou que intercedem todo dia, ou que choram todo dia. E você às vezes não tem como dizer a Deus obrigado. Por quê? Porque se Deus levantou uma para guardar, outro para interceder como sacerdote, outro para prover, ou ajudar, a alimentar, a cobrir, a vestir. Por que você não agradece já nessa manhã? Agradece. O coração é fortalecido onde a gratidão é uma realidade. Por quê? Porque onde há gratidão há reconhecimento de que Deus fez tantas coisas apesar de tudo que permitiu. Gratidão. Ele tem que considerar. Que tem gente que arriscou a vida por ele. Ele tem que considerar que tem gente que estava arriscando a vida por ele e guardando como sacerdote. Ele tem que considerar que tinha uma ama que estava cuidando dele, fortalecendo ele, colocando a comida para ele comer. Gratidão. Olhar para o verso de número 2, para o verso de número 3, para o verso 4 e olhar ainda para o verso de número 11, 12, 13 e é pensar nisso. Gratidão. Gratidão por tudo isso aqui. Mas uma terceira coisa que ele deve considerar aqui para fortalecer o coração é que apesar dele estar aqui, ele está na recâmara, ele está preso, ele não pode respirar como todo mundo, comer como todo mundo, viver como todo mundo, não. A vida dele é diferente. Mas ele tem que levar em consideração que diante de Deus e de algumas pessoas, ele ainda é quem nasceu para ser. Ele não tem o trono, mas quem olha diz, nasceu para ser, nasceu para estar. Ele não tem o reino, mas quem olha diz, nasceu para ser, nasceu para estar. Ele está na recâmara dependendo de pessoas, mas quem olha diz, nasceu para ser, nasceu para estar. É um conflito violento, ser e não estar. E ter a ideia de que além de ser, não está. Presta atenção nisso, que essa parte é muito importante. Parecer não existir. E de verdade, para muita gente não existe, mesmo estando na recâmara. E eu não sei se você entende o quanto isso é pesado. Porque há muita gente transitando, mas que foram, pelas circunstâncias da vida, invisibilizados. Da grande maioria, ele e ela foram invisibilizados. Mas Deus está vendo. E Deus diz, vai chegar a hora em que eu vou fazer você aparecer. É chegada a hora em que Deus vai fazer você aparecer. Você se mostrar. São 6 anos escondido. Eu sou príncipe. Estou vivo. Estou de pé. Estou aqui, onde o reino é uma realidade. Mas não existo para muita gente.
Na cabeça de Atalha, morreu todo mundo. Na cabeça da população, todo mundo que era da realeza está morto. E essa é a história de muita gente que está me ouvindo. Porque para muita gente, você está morto. Você já ouviu alguém chegar para falar alguma coisa de gente que você considerava muito? Para dizer, olha, ele parece isso aqui, ou ela parece isso aqui, mas tu não sabe, viu? E aí você fica com as palavras dessa pessoa, sem considerar muitas vezes qual é a realidade por trás daquilo. O que houve de coisas acontecendo contra aquela pessoa, para aquela pessoa naquele momento viver aquilo. Você não sabe, não tem noção. Você não tem noção. Às vezes, eu já ouvi alguém dizer para mim, pastor, gente me apedrejou, gente me julgou, gente me feriu. E só porque eu decidi ficar em silêncio e não me defender, eu saí como o errado da história. Até dei, pastor, material a um grupo de pessoas que me pressionou dentro de uma sala. Dei material com palavras, dizendo a ela, já não estão dizendo que eu fiz, pronto, fica assim mesmo. Quando, na verdade, só o momento da pressão é que te fez falar aquilo, porque tanto eles quanto você sabe que você não fez nada. E essa pessoa disse para mim, eu passei por tanta coisa ruim, pastor. Doeu tanto aquele processo em mim, sofri tanto por causa daquele processo. Foi doloroso demais. E ela dizia para mim, o coração sentiu abalo. Eu quase morro. E eu disse, mas a maior parte dos que te julgaram nunca sentaram com você para conhecer teu coração e a tua sinceridade. Só que para todo que pratica a injustiça o achará um dia. Fique em paz. E para aqueles que passam, Jesus disse, bem-aventurados sois vós. Então fica tranquilo. Daqui a pouco Deus vai te tirar dessa situação. O nome do Senhor será glorificado. E Deus será profundamente, plenamente, preciosamente honrado na sua vida. Preciosamente honrado. Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem muita gente que está morto na visão de muitos. Tem muita gente que já não existe na visão de muitos. Você respira, você come, você está de pé, mas não existe para alguém. O que é que você tem que fazer nesse momento? Olha para a sala, olha para o quarto, olha para a recâmara. Dá uma olhada para o céu e olha para cima mesmo, porque de lá vem teu socorro. E a certeza de que você pode não estar vivo e não existir para pessoas aqui na terra ainda, mas para o céu você existe. E se Deus está com os olhos em você, a prova disso é que durante os últimos 6 anos Ele te guardou sabendo que ia chegar a hora de você aparecer. A Atalha não quer. A Atalha fez, faz e tem feito de tudo. Porque o espírito de Atalha é um espírito que quer de alguma forma arrancar até a última pele e o sangue de você. Mas Deus que te fez chegar aqui com vida não vai deixar você morrer na mão. A Bíblia diz que foi preparado pelo sacerdote o momento que o menino seria ungido rei. Mas antes disso o sacerdote chamou uma turma da guarda e disse para ele, ei, tem um rei vivo. O quê? Tem.
Mas a Atalha que está reinando, ela reina, mas não é legítima. O legítimo esteve escondido. Olha ele aqui. E é hora do legítimo aparecer. Mas como? Ah, vocês vão ver como. Preparou todo mundo, cercaram o menino. E diz a Bíblia que o menino foi separado como rei naquele dia. E reconhecido. Atalha ouviu o barulho, quando viu aquilo, disse: traição, traição. E o sacerdote disse: levem ela daqui, porque eu sei que vocês querem matá-la, mas não a matem aqui, dentro do santuário, mas lá fora, porque ela luta todo dia para matar os príncipes de Deus. O espírito de Atalha foi removido da porta do santuário. E o que repousou ali, quando eu digo espírito de Atalha, porque ela era presente ali. Ela era presente. Ela era extremamente real ali. Mas naquele momento ficou claro que para Atalha a coisa não terminou boa. Sabe por quê? Porque ela teve que passar pelo processo de assistir quem foi visibilizado aparecendo, sendo erguido, colocado no lugar de honra. Porque o coração fortalecido está pronto para ter acesso à graça de Deus, ao favor de Deus.